Proteção de dados e descarte de produtos e componentes eletroeletrônicos. A vida digital, que a maior parte de nós vivemos hoje em dia, que é inclusive exigida pela digitalização de serviços e produtos e também facilitada pelo aumento de dispositivos tecnológicos e a redução dos custos, leva também ao aumento do consumo e das trocas constantes desses equipamentos e dispositivos. A chamada obsolescência programada, que leva a uma necessidade de atualizações e substituições constantes de aparelhos, em virtude de uma incompatibilidade que se torna cada vez mais rápida com inovações e atualizações posteriores, leva também ao aumento do chamado lixo eletrônico, a expressão em inglês e-waste. Além disso, de um cenário de poucos dispositivos compartilhados em cada domicílio, hoje em dia as pessoas passaram a ter diversos equipamentos individuais para se conectarem ao meio digital. Os próprios computadores, notebooks, smartphones, tablets, smartwatches, entre outros, além dos próprios objetos que se conectam à internet, na chamada internet das coisas, como carros, televisores e assistentes virtuais e centenas e milhares de outros que têm surgido a cada dia. Então, não apenas as pilhas e baterias que nós estávamos acostumados a fazer um descarte adequado em locais específicos, mas qualquer produto eletroeletrônico precisa ser descartado de forma adequada para evitar consequências prejudiciais que normalmente estão associadas a prejuízos ambientais, que normalmente são as primeiras a ser lembradas, porque o lixo eletrônico é composto por metais pesados, que pode contaminar o solo, a água, lençóis freáticos. Também se fala em prejuízos econômicos, porque os prestadores de serviços que não seguem adequadamente as normas reguladoras das suas atividades para reduzir os preços acabam ficando em uma situação de vantagem em relação aos concorrentes, o que acaba levando ao chamado dumping ambiental, que contém elementos econômicos e ambientais, mas também nós temos consequências prejudiciais sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais, porque os dispositivos descartados normalmente contêm diversos dados, inclusive dados pessoais do próprio usuário e de terceiros. Então há uma necessidade da regulação do descarte do lixo eletrônico para tratar desses aspectos. Nós temos no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada pela Lei 12.305 de 2010, que prevê o dever de criação e implementação de sistemas de logística reversa para que os produtos sejam retornados pelo consumidor ao seu vendedor, ao fabricante ou importador, independentemente do serviço de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Essas normas de logística reversa da Lei 12.305 de 2010 só foram regulamentadas 10 anos depois, pelo Decreto número 10.240 de 2020, que especifica a estrutura e implementação desse sistema de logística reversa para os eletroeletrônicos. Então, elas se aplicam especificamente para os produtos adquiridos para uso doméstico, então estão associadas normalmente a relações de consumo e ao dever dos fornecedores de receberem os produtos eletroeletrônicos e encaminharem para o descarte adequado. E além disso, não basta nós fazermos essa logística reversa de descartar, de devolver o produto para o vendedor, o fabricante ou importador, mas nós temos que ter a preocupação também com o descarte adequado dos dados pessoais antes de se fazer essa logística reversa dos produtos eletroeletrônicos. Essa eliminação adequada precisa ser feita também com os dados pessoais. Na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, nós temos um conceito de eliminação no inciso 14 do artigo 5º, como a exclusão dos dados ou conjunto de dados armazenados em um banco de dados, independentemente do procedimento adequado,
O artigo 18, inciso 4 da LGPD, inclui entre os direitos do titular o bloqueio e a eliminação de dados quando forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o previsto na lei. E a eliminação, além do bloqueio, também podem estar entre as sanções administrativas que podem ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, previstas nos incisos 5 a 6 do artigo 52 da LGPD. Basicamente, a LGPD, a eliminação, melhor dizendo, é o descarte definitivo dos dados pessoais com uma impossibilidade irreversível da sua recuperação e de qualquer tipo de atividade de tratamento posterior sobre eles. Essas constantes trocas de dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets, notebooks, entre outros, com um descarte ou a entrega a terceiro ou a logística reversa, só deveriam e se recomenda que só podem ser feitas após a eliminação adequada de arquivos, aplicativos, dados e informações para evitar a ocorrência de incidente com os dados pessoais contidos nele. E como eu falei, esses dados que ficam armazenados no seu smartphone, no seu tablet, às vezes num outro dispositivo, no notebook, que estragou, que ficou defasado, que não atualiza mais, que é muito lento, não contém apenas os seus dados, os dados do titular, do proprietário daquele aparelho, mas também vai ter muitos dados pessoais de terceiros, nos contatos, mensagens trocadas, arquivos compartilhados, entre outros. Por isso há uma necessidade de, quando se fizer um descarte de equipamento eletroeletrônico, antes se cuidar com a eliminação adequada de todos os dados pessoais contidos nele, para evitar incidentes e especialmente para evitar o seu vazamento. Por hoje é só, em breve eu volto com um vídeo sobre algum tema de direito digital, especificamente processo, proteção de dados. Se você tiver alguma sugestão, me mande aqui ou no meu site oscarvalentecardoso.com/blog, que eu posso tratar de outros assuntos nos meus próximos vídeos e textos no meu blog. Até mais!